Amados, saibam entender o não de Deus. Muitas vezes o não do Senhor é para não nos destruirmos. A história de Davi, em 2 Samuel 12:15, fala do pecado de Davi contra Urias. Ele desejou sua mulher e a possuiu. E com esta teve um filhinho. E Jesus se indignou, Deus se indignou e se irou e feriu a criança. E ele passou 7 dias jejuando, sem provar em pão, orando. Mas Deus, no 7º dia, recolheu a criança. E aí, amados, a gente vê até no não de Deus a benevolência dele. Porque Davi, ele estava pedindo a Deus que não tirasse seu filho, mas Deus disse não, por causa do seu pecado, que foi muito grande aos olhos do Senhor. E Davi entendeu, quando ele viu que a criança estava morta, ele saiu e foi cantar, louvar a Deus, porque ele disse que até enquanto ele podia fazer algo, ele estava lutando pela vida do filho. Mas quando ele viu que o Senhor tinha decretado já a sentença, ele entendeu, porque ele sabia do pecado que ele tinha feito contra Deus. E ele aceitou o não, ele soube entender. E era por isso que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia reconhecer o seu pecado, amados, e se arrepender. E era por esta razão que Deus teve tanta benevolência com Davi. Porque, amados, foi um pecado gravíssimo que ele fez perante os olhos do Senhor. Mas, às vezes, amados, nós não queremos entender quando Deus nos dá um não. É porque ele não quer, amados, nos destruir. Porque quando Deus se ira, ele destrói aquela pessoa. Assim como ele não destruiu Davi, ele feriu o coração de Davi. Porque quando vocês, amados, tirado um filho do seu seio, você chora, você sofre, você morre praticamente com aquela criança. Mas Davi entendeu o quão grave era o pecado dele. Para que Deus não o destruísse, Deus lhe puniu daquela forma. Porque o Senhor, amados, ele não quer que nos destruir. Ele quer que nós venhamos aprender com ele. E antes de cairmos no pecado, temos que ter esta visão que Deus também, ele dá não. Não é só um Deus de sim. Ele é um Deus de não, desde que você não venha a irá-lo. Então temos que nos policiar para não irar o coração de Deus. Porque, amados, o Senhor pode todas as coisas. E quando ele se ira, ele destrói. Então não queira chegar a irar a Deus. Porque é melhor se arrepender antes e pedir a benevolência de Deus. Assim como Davi fez. Se você entendeu, curta, comente, compartilha e me siga para mais. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz.